Um caso muito estranho que aconteceu no comecinho de 2024 ainda tá se desenrolando, mas é muito bizarro e sinistro o que aconteceu com esses homens. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Eu tava muito ansiosa pra falar sobre esse caso com vocês, só que como ainda tava muito no comecinho, ainda tinha muitas informações pra saírem, eu decidi esperar um pouco pra gente conseguir juntar algumas coisas e falar nesse vídeo, mas a gente ainda não tem uma solução. Então eu quero muito saber a opinião de vocês, conforme eu conto sobre várias alegações esquisitas que estão rolando por aí, e inclusive esse caso me fez lembrar muito da 4ª temporada de True Detective, que é uma das minhas preferidas. Existem polêmicas envolvidas com essa 4ª temporada, e talvez eu fale mais sobre isso ao longo do vídeo, mas eu não vou enrolar e eu vou direto pra essa história, porque tá bem bizarro. No dia 7 de janeiro de 2024, tava rolando a NFL 2023-2024. Como vocês sabem, é a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, que tem ficado mais famosa agora por causa do boy da Taylor Swift. Tá bom, me julguem, é por isso que eu sei mais sobre a NFL. Essa temporada começou no dia 7 de janeiro e terminou agora no dia 11 de fevereiro, quando os Chiefs conquistaram o título. E aí a gente tinha 3 amigos, o David, o Clayton e o Ricky. Eles tinham combinado com um 4º amigo, o Jordan Willis, que depois eles assistirem a partida de futebol, eles iam se juntar na casa do Jordan pra comemorar. Eles eram grandes torcedores do Chiefs, e o Jordan tinha alugado uma casa que ficava no Kansas, em Missouri. No dia 7 de janeiro, eles tiveram a vitória do time deles, então eles estavam muito animados, e o jogo acabou ali mais ou menos pelas 6h30 da tarde. Às 7 horas, eles chegaram na casa do Jordan. Os 4 eram amigos desde o ensino médio, mas tem controvérsias, depois a gente chega lá. O Jordan tinha se graduado da universidade, ele passou cerca de 10 anos em Nashville e em San Diego, fazendo uma pós-graduação e doutorado. Ele estudou várias matérias relacionadas à biologia e bioquímica. E aí ele se tornou um cientista que pesquisava sobre o vírus da HIV. Pelo que eu entendi das pesquisas dele, o objetivo é que eles conseguissem encontrar uma vacina para HIV. Só que é um trabalho muito difícil, tem várias questões médicas aí que eu não vou entrar em detalhes, mas a gente sabe que o Jordan era um cara inteligente. Ele tinha estudado muito, ele sabia o que ele estava fazendo, principalmente com coisas relacionadas ao corpo humano. Ele tinha voltado para a cidade há cerca de 4 ou 5 anos, e assim que ele voltou, ele se reconectou com esses amigos do ensino médio. E eles eram muito fanáticos por futebol americano, eles eram torcedores ávidos que sempre se encontravam para assistir os jogos, e tinham várias fotos deles nas redes sociais com o uniforme do time. Um dos rapazes, o Ricky, ele dirigia os negócios do pai dele e já tinha 3 filhas. Ele adorava brincar com elas no tempo que ele tinha livre de não estar trabalhando nessa empresa de construção. Já o Clayton era especialista em restauração e polimento de pisos. Ele trabalhava por conta própria e de forma independente. E ele também estava prestes a se casar com uma noiva chamada April Mahoney. A April vai ter um papel bem grande nesse caso. O Clayton, depois de ter se formado no ensino médio, onde ele conheceu os melhores amigos, virou treinador de um pequeno time de beisebol. Ele namorava uma mulher chamada Lori Cruz e ela já tinha 2 filhos. A April, que já estava acostumada com essas reuniões do noivo junto com os amigos, não estava esperando ele em casa até bem mais tarde da noite. Ela sabia que era um dia para eles se encontrarem, comemorarem, beberem, fazerem o que eles queriam fazer. Eles jogavam jogos de videogame, então ela sabia que ele ia chegar tarde. Quando foi ficando mais tarde naquele dia de janeiro, ela não se importou e nem se preocupou de que algo tivesse acontecido. Mas no dia seguinte, quando o Clayton ainda não tinha voltado para casa, ela começou a ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Só que ela também imaginou que ele podia ter ficado para dormir na casa do Jordan, então esperou mais algumas horas. Mais perto da hora do almoço, ela começou a ficar mais preocupada. Não era do feitio dele desaparecer por tanto tempo sem mandar uma mensagem ou sem ligar para ela para avisar que estava vivo. Então ela mesma tentou mandar mensagem, tentou ligar, mas ela não teve resposta. Então ela ligou para os outros amigos e ligou para o próprio Jordan, o dono da casa, mas ainda assim
assim, ninguém atendia, ninguém respondia. Então ela pegou o carro e foi dirigindo até a casa do Jordan. Quando ela chegou, ela até ficou mais aliviada, porque ela percebeu que um pouquinho mais longe da garagem do Jordan, tinham alguns carros estacionados que pertenciam aos rapazes que estavam lá no dia anterior. Então ela foi até a porta da frente, tocou a campainha. Ela ficou esperando resposta, mas ninguém atendeu a porta. Então ela tocou mais algumas vezes, tentou chamar por eles e ninguém respondeu. Cansada de tentar contato com eles, ela voltou para casa. Mas aí ela começou a perguntar para os familiares e até para as namoradas e mulheres dos outros rapazes se elas tinham ouvido falar alguma coisa deles. Mas ninguém tinha ouvido. E agora todos eles estavam começando a ficar preocupados. Será que eles tinham deixado o carro ali e foram a pé para algum lugar? Mas ainda assim, por que eles não pegaram o celular e avisaram, mandaram uma mensagem para elas não ficarem preocupadas? Ou será que tinha acontecido alguma coisa dentro da casa? Então elas continuaram tentando ligar. Uma das mulheres de um dos garotos mandou uma mensagem no Facebook do Jordan, que também não teve resposta. E aí no dia seguinte, no dia 9 de janeiro, a April estava muito irritada e muito preocupada. Ela tinha que fazer alguma coisa. Então ela foi de novo até a casa e os muros da frente da casa do Jordan têm cerca de 2,5 metros de altura. Não tinha como ela pular. Então ela ficou procurando ali em volta até ela encontrar uma forma de entrar na casa. Para mim não ficou muito claro se ela conseguiu passar pelo portão ou se ela entrou pelo porão. Só que assim que ela conseguiu passar aquele muro, ela continuava ligando pro noivo dela para ver se ele atendia. E ela começou a ouvir um barulho do celular dele vindo do quintal ali atrás. Assim que ela chegou no quintal, ela viu que na varanda, logo depois da porta que entra para dentro da casa, tinha uma pessoa deitada ali. Quando ela andou um pouco mais, ela percebeu que tinha outra pessoa deitada a poucos metros de distância e uma outra sentada na cadeira da varanda. Os 3 corpos estavam congelados. Imediatamente, ela ligou para a polícia. E é por isso que eu falo para vocês que esse caso me lembra muito a 4ª temporada de True Detective. Para quem não conhece, True Detective é uma das minhas séries preferidas de investigação, principalmente a 1ª temporada, que é muito boa. Mas cada temporada tem uma história diferente. E essa 4ª tem a Jodie Foster, que eu amo. E aí, nessa temporada, eles também encontram vários cientistas congelados e viram um mistério de descobrir o que aconteceu com eles. E aí a polícia chegou no dia 9, depois da ligação da April, mais ou menos 10 minutos depois. Era cerca de 9 horas da noite. E aí eles bateram na porta de entrada e, para surpresa deles, quem atendeu era o Jordan. Ele estava de cueca com uma taça de vinho na mão. Então agora a polícia tinha 3 corpos congelados no quintal e uma pessoa dentro da casa saindo de cueca e bebendo vinho que parecia nem ter se tocado que isso tinha acontecido. Na verdade, quando a polícia questionou o Jordan o que tinha acontecido e comentou que os amigos dele estavam mortos no quintal da casa, ele parecia confuso e chocado. O Jordan colaborou bastante com a polícia. Eles algemaram ele naquela hora por garantia, porque a princípio se tornou uma investigação de um homicídio. Ele respondeu todas as perguntas e autorizou que os policiais fizessem uma busca na casa sem ter um mandado judicial. E ele parecia genuinamente perplexo com esse desaparecimento dos amigos. A noiva do Clayton ficou chocada quando viu aquela cena. Não só a cena do noivo congelado, claro, uma grande tragédia, mas de ver o Jordan bem vivo e parecendo que só estava curtindo a casa dele ali dentro sozinho. Ela estava chocada porque quando ela estava ali fora, gritando, batendo na porta e tocando a campainha, o Jordan não atendeu. Mas quando a polícia bateu na porta, ele estava ali atendendo. E aí quando a polícia questionou porque ele não tinha atendido a porta e nem respondido ninguém nesses últimos 2 dias, ele só respondeu que ele dormiu por 48 horas com um fone de cancelamento de ruído e com um ventilador ligado. Então ele não tinha ouvido nada, também não tinha visto a mensagem no Facebook, muito menos as chamadas perdidas no telefone dele. Ele também disse que não tinha visto que os carros dos amigos dele ainda estavam estacionados na frente da casa. E mesmo que ele tivesse visto, ele disse que aquilo não seria estranho, porque de vez em quando eles faziam isso, deixavam o carro ali e
e saíam a pé. De acordo com a primeira versão apresentada pelo Jordan para a polícia, essa é uma reconstrução dos fatos que aconteceram no dia 7 de janeiro. Os 3 amigos teriam chegado na casa dele por volta de 7h30 da noite para comemorar o resultado do jogo. E é claro que os 4 beberam bastante. Em certo ponto, depois da meia-noite, o Jordan disse que ficou cansado e decidiu que ele ia dormir no quarto. Ele disse que quando ele acordou, os amigos já não estavam mais na casa dele. Ele também mencionou um 5º amigo que estava lá. O nome dele era Alex Lee. E ele teria ido embora por volta da meia-noite, quando os outros 4 ainda estavam assistindo televisão na sala. Essa foi a primeira versão do Jordan. E a polícia, analisando os corpos ali, eles decidiram que os 3 tinham morrido congelados. Basicamente foi isso que matou eles, o frio. Só que aí a gente pensa, como 3 homens de quase 40 anos de idade simplesmente ficaram do lado de fora da casa, no quintal, até congelar até a morte? Por que eles fizeram isso? É importante mencionar que o advogado do Jordan, que foi contratado logo em seguida, começou a falar por ele e começou a falar demais. Eu nem sei se ele tem experiência suficiente para as declarações que ele tá fazendo, porque cada hora ele conta uma história. Primeiro, ele foi em um veículo de notícias e aí contou essa primeira versão do Jordan, que ele só subiu para ir dormir e não viu a hora que os amigos tinham ido embora. Depois, ele falou que o Jordan se despediu dos amigos, viu eles saindo da casa, inclusive deixou a porta da frente aberta, caso eles quisessem voltar e ficar mais um tempo lá, e depois ele foi dormir. Então, qual das versões é verdade? O Jordan deixou eles na sala e foi deitar para dormir, ou então ele viu eles indo embora e depois eles voltaram? É claro que os familiares de todas as vítimas ficaram muito chocados e abalados quando ficaram sabendo da história. A mãe do Rick, a Norma Chester, falou que no momento em que ela soube da morte do filho, ela estava comemorando o aniversário dela de 66 anos. E ela também estava cuidando da filha dele, a neta de 4 anos. A garotinha não parava de perguntar pelo pai. Ela, inclusive, viu o rosto dele em todas as notícias e perguntou onde ele estava, que ela estava com muitas saudades. E todos os familiares ficaram muito chocados com as 3 mortes, sendo que o dono da casa estava ali dentro, bem e sem saber o que tinha acontecido. Uma hipótese levantada é que talvez os 4 tenham ingerido alguma substância, alguma droga ilícita que tenha feito eles perderem os sentidos e que, inclusive, o Jordan possa ter sido uma das pessoas que ingeriu a droga, só que como ele estava dentro da casa, seguro e aquecido, ele dormiu por essas 48 horas e não morreu congelado. Já os 3 ingeriram essa droga tão poderosa que eles nem conseguiram se levantar do lugar onde eles estavam, lá fora, e entrar para dentro da casa de novo antes de morrerem congelados. Mas ainda assim, tem algumas questões importantes que a gente tem que analisar. Primeiro, por que os 3 iriam lá para fora se estava tão frio assim? Segundo, se eles ingeriram muitas drogas mesmo, algum deles provavelmente ia começar a passar mal primeiro. Quando o primeiro começou a passar mal, eles não pensaram em voltar para dentro da casa e se aquecer? A não ser que tenha sido um efeito muito imediato. Na hora que eles ingeriram aquilo, eles já ficaram paralisados e aí estava tão frio que eles congelaram em poucos minutos. Ou então, será que eles tentaram entrar na casa, mas a porta estava trancada? Só que o Jordan falou que deixou a porta da frente aberta caso eles quisessem voltar. E mesmo que não tivesse, se eles estavam congelando, por que eles não tentaram entrar no carro deles e tentaram se aquecer um pouco? O pai de um deles acredita que os 3 possam ter visto algo que eles não deveriam. E ele e a família estão convencidos que o Jordan desempenhou um papel essencial na morte dos 3 homens. E aí também tem a questão que eu falei pra vocês, que os 4 eram grandes amigos do ensino médio. Só que alguns familiares e outros amigos próximos dizem que apesar do Jordan ser amigo deles, ele não era um melhor amigo a ponto de estar o tempo todo junto com os caras. Tipo, às vezes ele aparecia, às vezes eles saíam juntos, às vezes não. Então era meio que uma pessoa que ficava oscilando nesse grupo. Não quer dizer que eles eram amigos inseparáveis desde aquela época. E aí, voltando pra teoria que eles usaram drogas. Tá, eles podem ter usado drogas com a intenção de ficar chapados e não de morrer, é claro. Só que se foi o caso, por que o amigo que também ingeriu e estava junto não foi atrás deles, não foi procurar? Como que o Jordan passou 48 horas dormindo? 48 horas seguidas. Não sei se algum de vocês já teve essa experiência de dormir muito por tantas horas, mas se você tá tão sonolento assim, às vezes você acorda de vez em quando e dá uma checadinha no celular
celular, né? Você vai, sei lá, no banheiro, vai pegar uma água. Em nenhum desses momentos ele percebeu as chamadas perdidas, ele escutou pessoas gritando do lado de fora da casa dele. E aí o advogado do Jordan também deu uma outra declaração polêmica. O Jordan foi muito questionado por estar de cueca com uma taça de vinho na mão, vazia, quando a polícia bateu na porta dele. E ele disse que, na verdade, aquela taça não era de vinho, era uma taça de água que ele estava bebendo, e antes tinha vinho na noite anterior. Só que você estava bebendo vinho na noite anterior, seus amigos já estavam mortos há um dia. Você também não pegou seu celular, você não viu, não teve consciência, não quis falar com eles. E mesmo que o advogado tenha se enganado e na verdade a taça de vinho fosse da noite em que eles desapareceram, então ele não devia estar falando nem isso em um primeiro momento. Ele tá bagunçando a investigação. O pai do Rick já acredita que os três tenham sido envenenados e depois arrastados para fora da casa. Inclusive, a família do Rick decidiu contratar um investigador particular para analisar esse caso. Um amigo não identificado do Jordan deu uma entrevista falando que ele tá muito abalado e muito deprimido com o que aconteceu. E ele também tá em choque que o país todo tá teorizando que ele assassinou os amigos. Esse amigo também disse que o Jordan sequer conseguiu ir no funeral dos amigos por conta dessas acusações e especulações em cima dele. A mãe do David acredita que o Jordan é o único que pode esclarecer o que aconteceu com eles. Então ela pede para ele se apresentar e esclarecer os detalhes daquela noite. Ele também é o único que pode trazer um pouco de paz para as famílias em luto. A polícia ainda não classificou as mortes como homicídio. A gente está aguardando o resultado do teste toxicológico e também da autópsia para a gente descobrir as causas das mortes. Até agora, a polícia de Kansas diz que não tem nenhuma evidência de uma atividade criminosa. E é claro que a gente tem um caso muito estranho. A gente tem 3 homens que desapareceram do nada, o dono da casa onde os 3 estavam dorme durante 2 dias seguidos, não sai de casa para nada e não percebe quando ou se os 3 outros tinham saído de lá. Os familiares tentam entrar em contato com os falecidos, o dono da casa também não ouve nada, tá com fone de cancelamento de ruído. Um outro detalhe muito importante é que o Jordan tem 2 cachorros. Esses 2 cachorros não estavam na casa naquele dia. Eu acho um pouco suspeito. Pode ser que não, pode ser que seja um hábito do Jordan, ele deixou os 2 cachorros com a mãe, só que pra mim não faz muito sentido você deixar seus cachorros com outra pessoa se você tá em casa. Será que ele queria curtir com os amigos e não queria os cachorros atrapalhando? Mas ao mesmo tempo, por que os cachorros iam estar atrapalhando? Até porque se os cachorros estivessem na casa, eles iam ter percebido os corpos ali há bastante tempo, desde que as pessoas estavam ali fora. E até se alguém tivesse ido visitar a casa, os cachorros iam latir, ia acontecer algo. Mas nesse dia eles não estavam lá. E a questão mais suspeita é que se vocês olharem a estética da casa do Jordan, ela tem um quintal bem grande e tem várias janelas da casa, tanto do andar de baixo quanto do andar de cima, que dão para esse quintal. Então se você anda pela casa, você consegue ver lá fora. Claro que as cortinas podem estar fechadas, mas durante esses 2 dias, todas as cortinas estavam fechadas. Ele não olhou nem de relance lá fora e percebeu que tinha alguém. Algumas pessoas tentam justificar a posição dos corpos de que você talvez não conseguisse ver diretamente e coisas do tipo. Mas é estranho ainda assim. No dia 31 de janeiro, um cara chamado Caleb McGreeny, ele é primo do Clayton, ele deu uma entrevista para um grande jornal chamado News Nation. Ele sugeriu que o Jordan era conhecido pelas habilidades dele de laboratório para criar drogas sintéticas e que ele provavelmente estava bem chapado quando os amigos dele chegaram na casa dele. Ele fez essa afirmação baseada em um vídeo que um vizinho do Jordan tinha feito. Nesse vídeo, a gente consegue ver o momento em que o Jordan foi algemado pela polícia ali na frente da casa dele. Logo depois, ele foi liberado. O tal vizinho, um cara chamado Ashton Brady, disse que gravou o vídeo porque ele estava sozinho em casa, dentro da casa dele, quando percebeu um movimento, um barulho vindo do outro lado da rua. E ele também tinha visto uma mulher, que no caso era a April, a noiva do Clayton, gritando, angustiada e olhando para casa. Esse vizinho também foi bem criticado pelas pessoas na internet, porque se ele ouviu a April gritando naquele dia, ele talvez tivesse ouvido também no dia anterior, e ele não fez nada para ajudar. Mas até aí, a gente não tem como culpar ninguém.
O Jordan se mudou dessa casa, até porque vários curiosos começaram a passar ali na frente, e ele ainda continua cooperando com a polícia, com tudo que eles precisam. Como esse caso ainda tá em andamento, tem muitas testemunhas aparecendo. Uma delas foi aquele quinto amigo que disse que foi embora ali pela meia-noite. E foi aí que ele afirmou que tinha saído da casa em um momento que todos estavam vivos e bem. Também apareceu uma testemunha que não foi identificada, mas ela tem um advogado. O advogado disse que essa pessoa, assim que soube do desaparecimento dos rapazes, mandou uma mensagem pro Jordan, que ele respondeu. Isso antes dos corpos terem sido encontrados. Isso contradiz a afirmação do Jordan de que ele não teria recebido as mensagens de texto e muito menos as ligações dos familiares. Mas eu preciso lembrar vocês que esse caso tem muitas contradições ainda. Tem muita gente vindo à frente falando coisas que não fazem sentido, uma declaração que contradiz a outra, então a gente vai ter que esperar um pouco mesmo. A gente também teve um relatório preliminar toxicológico nos corpos dos falecidos e encontraram fentanil, THC e cocaína no sistema deles. Fentanil é um sedativo muito poderoso que é usado em cirurgias. Tem inclusive até um vídeo de um médico que falou sobre essa substância. Eu não sei muito para falar sobre, mas ele fala de uma forma que a substância é muito poderosa e que te deixa sedado ali mesmo e tenta justificar essa questão deles estarem muito chapados, muito doidos ali, sedados no quintal e não conseguirem nem se mexer para sair daquele lugar que estava muito frio. Só que esse relatório toxicológico também não é definitivo. A gente precisa saber a quantidade desses elementos que foram encontrados no sistema deles para saber se era uma quantidade capaz de dar uma overdose. Não se sabe se esses relatórios já estão prontos e só não foram divulgados pela mídia ou se a gente ainda tem que esperar eles ficarem prontos. A autópsia também ainda não foi revelada. Mesmo que a gente saiba que teve uma overdose ali, a gente ainda precisa constatar as questões sobre a participação do Jordan. Recentemente saiu uma notícia de que ele foi internado em uma clínica de reabilitação, então é muito provável que eles estavam usando bastante drogas. Então assim, qualquer nova atualização eu vou contando pra vocês. Eu acho que a situação é muito esquisita, pode ter sido só um acidente, mas até que se prove ao contrário, de acordo com um profissional que analisou esse caso, ele assume que todos os casos foram um homicídio até serem provados de que não foram. Então, quero saber o que vocês acham dessa história e até a próxima.